Se você tem filhos de diferentes casamentos e tem um patrimônio superior a 500 mil reais, você precisa ficar muito ligado nas informações desse vídeo aqui. Eu acabei de atender uma cliente que tem filhos de diferentes casamentos, que tem um imóvel que vale mais de R$ 1 milhão e que está super preocupada sobre como vai ser a divisão da herança dela quando ela não estiver mais por aqui. Muitas vezes as pessoas casam em um regime de bens com uma pessoa, depois se separam, casam novamente em outro regime de bens, às vezes um falece e aí começa uma união estável com outra pessoa que já tinha filho, e as famílias brasileiras estão ficando cada vez mais multifacetadas. Existem vários formatos diferentes de família. É comum que uma pessoa que já tenha filho case com outra que já tem filho, os dois ainda têm um outro filho. Nesse caso, como é que ficam essas questões sucessórias? Como é que ficam essas questões de herança? Essa é uma dúvida muito comum para a qual não existe uma resposta padrão. Cada estrutura familiar é única, cada estrutura patrimonial é única. É preciso analisar a cada caso de maneira específica. E é por isso que aqui abaixo eu estou colocando para você um link para que você consiga acessar um dos nossos consultores de forma gratuita para entender como ficaria a divisão da sua herança caso amanhã você não estivesse mais por aqui. Essa cliente que acabou de conversar comigo acabou sendo diagnosticada recentemente com uma doença grave. E muitas vezes, nesse momento, as pessoas começam a pensar sobre essas coisas. Será que meus filhos vão brigar pela minha herança? Eles sempre se deram bem, eu quero que eles continuem em paz. Muitas vezes a gente vê pessoas que sempre se deram bem em vida se desentendendo após o falecimento de um ente querido. Você precisa entender que perder alguém que a gente ama é um dos maiores desafios que a gente pode vivenciar na vida. A morte de um ente querido nos faz perder toda a base que a gente tem. Nesse momento de muito luto, de muito sofrimento, todas as emoções ficam muito à flor da pele. E mesmo pessoas que sempre se deram bem, podem brigar por questões que nunca imaginaram brigar em sã consciência. Num momento de profunda lamentação e de muito estresse emocional, coisas que seriam bestas acabam virando a fonte de conflitos que fazem com que irmãos deixem de se falar, com que primos se afastem, com que famílias sejam destruídas. Para evitar que isso tudo aconteça, é que é muito importante você se preparar para o final da vida, mesmo que você não esteja diagnosticado com nenhuma doença grave. Afinal, a lei da vida é que não há ordem para se partir daqui. Algumas pessoas vão embora sem se despedir de uma maneira extremamente abrupta e sem estar doente, sem ter nenhum processo. Muitas vezes a gente só pensa nisso quando descobre uma doença grave, ou quando perde um ente querido, ou, não sei como, quando você veio parar nesse vídeo aqui. O que eu quero te lembrar é que organizar a sua herança é um verdadeiro ato de amor com seus entes queridos. E é uma atitude que te permite viver melhor, sabendo que se algo acontecer com você, tudo ficará bem para as pessoas que você mais ama. Se você tem vários filhos, vários relacionamentos, se você tem um patrimônio que não está bem organizado, a hora de organizar isso é agora. Porque além de evitar sofrimento para as pessoas que você mais ama, fazer essa organização também vai fazer você economizar em impostos e vai evitar a deterioração do seu patrimônio. Quem falece sem fazer uma organização de patrimônio precisa fazer com que os herdeiros passem por um processo que é chamado processo de inventário. E se você não acreditar em mim, pode pesquisar no Google, coloca lá, processo de inventário é caro, processo de inventário é demorado. Você vai ver uma série de reportagens, uma série de problemas relacionados ao processo de inventário. A maioria das pessoas ignora que organizar isso tudo e evitar todos esses processos é muito mais fácil do que se parece. É claro que sozinho, provavelmente você não vai conseguir isso, mas com a ajuda da nossa empresa, da nossa startup, você vai conseguir organizar a sua herança sem estresse, preservando o seu patrimônio, evitando conflitos familiares e evitando impostos. Você vai evitar o que acontece com muitas celebridades, com muitas pessoas famosas que falecem sem fazer essa organização financeira. E vai seguir o exemplo das boas celebridades. Esses dias mesmo eu vi uma notícia de que o Bruce Willis tinha organizado a sua herança antes de falecer, né? Ele não faleceu ainda, obviamente, mas pelo menos na época que a gente está gravando esse vídeo, mas a gente já deixou algumas coisas organizadas. Vários e várias celebridades, como está aparecendo aqui para você na tela, deixam a herança organizada. Silvio Santos é um outro exemplo. Ao contrário do que você imagina, só pessoas com muito dinheiro fazem isso. Não. Se você tiver um patrimônio superior a 500 mil reais, você já tem uma enorme economia financeira, deixando a sua organização bem alinhada.
cerca de 90% dos custos de um processo de inventário podem ser evitados se você organizar em vida. Isso faz com que você tire um grande peso dos ombros dos seus herdeiros. É por isso que eu te convido novamente a clicar no link abaixo desse vídeo e agendar uma consultoria gratuita. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você falar com a nossa equipe, para que você consiga entender qual é a solução de planejamento sucessório mais adequada ao seu caso concreto. Será que eu faço um seguro de vida? Será que eu faço uma doação? Será que eu faço uma holding? Será que eu faço um testamento? São várias as dúvidas e não existe uma resposta única. Nós precisamos analisar cada caso de maneira mais concreta. Mas a verdade é uma só. Independentemente de qual seja a solução mais indicada para o seu caso, ela vai fazer você economizar muito dinheiro e vai evitar muita dor de cabeça e conflito familiar para as pessoas que você mais ama. Fazer isso é um verdadeiro ato de amor. Se você tem vários relacionamentos, se você tem vários bens, se você tem filhos de relacionamentos diferentes, dê esse presente para as pessoas que você mais ama. Organize a sua herança clicando aqui no link abaixo e falando com os nossos especialistas em conservação patrimonial e organização de herança. Vai ser um prazer te ajudar a evitar mais processos judiciais no nosso país, mais brigas familiares e mais perda patrimonial por falta de planejamento. Clique aqui no link e a gente se vê em breve.